Boa tarde a todos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eis-me aqui mais um dia para trazer uma palavra de Deus direto ao teu coração. Mas vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro a Ti este vídeo, Pai. Pai, que Teu Espírito Santo, Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação, o Espírito de inteligência e de poder, Senhor, esteja aqui conosco. Que não seja eu falando, mas que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, usando a minha boca. Senhor, Espírito Santo, eu te entrego total controle da minha mente, do meu corpo, da minha alma, do meu espírito. Usa como melhor lhe apraz, que essa palavra possa trazer vida e clareza aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu vou dar continuidade ao capítulo de Daniel 11. No capítulo anterior, no capítulo 10, Daniel ele teve uma terceira visão e ele se dispôs a orar. E ele fez jejum, fez orações. Durante 21 dias ele só comeu praticamente legumes e água, não bebeu nada agradável, se cobriu de pano de saco, não passou loção. Ele se absteve de tudo que podia lhe dar prazer. E Gabriel, o anjo do Senhor, ao vir trazer a resposta, ele disse a ele que desde o primeiro dia em que ele se dispôs a se humilhar e a procurar a presença do Senhor, ele já tinha recebido a resposta. Mas na vinda do anjo, o reino da Pérsia se opôs a ele e lutou com ele contra ele durante 21 dias. E só após a chegada do arcanjo Miguel, que ficou lutando com o príncipe da Pérsia, que Gabriel pôde vir. E aqui no último capítulo de Daniel 10, de 21, Gabriel vem nos dizer: mas agora lhe direi o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me ajuda na luta contra esses príncipes, exceto Miguel, o príncipe de vocês. Miguel era considerado o príncipe do povo de Deus. No início do capítulo 11, ele vem dizer: tenho acompanhado Miguel para apoiá-lo e fortalecê-lo desde o primeiro ano do reinado de Dário, o Medo. Então, Gabriel vem explicando que é ele quem tem ajudado Gabriel a manter o povo de Deus salvo, a trazer resposta, a lutar a favor do povo de Deus. Agora, portanto, eu lhe revelarei a verdade. Outros 3 reis persas reinarão e serão sucedidos pelo 4º rei, muito mais rico que os outros. Ele usará sua riqueza para instigar todos a lutarem contra o reino da Grécia. Então surgirá um rei poderoso, que governará com grande autoridade e realizará tudo o que desejar fazer. Mas no auge do seu poder, seu reino será quebrado e dividido em 4 partes. Não será governado pelos descendentes do rei, e o reino não terá a mesma autoridade de antes, pois o seu império será arrancado fora e entregue a outros. Aqui ele vem se referindo novamente ao império de Alexandre o Grande. E os outros reis persas, um deles foi Nabucodonosor e Beltesazar, o filho de Nabucodonosor. E após eles, Alexandre o Grande invadiu a Babilônia, ali ele conquistou o poder, só que ele não tinha descendentes, e ele morreu muito cedo, e logo que ele morreu, o que aconteceu? Ele tinha 4 generais de guerra, e esses generais de guerra perguntaram a ele, quem deve ser o seu sucessor? E ele disse, o mais forte. E eu acredito que eles devem ter entrado ali em comum acordo e dividido o reino entre eles 4, né? Eram 4 generais. Deixa eu só pegar o nome deles aqui. Cassandro, Ptolomeu, Antígono e Seleuco. Esses eram os 4 generais de Alexandre o Grande. Só que eles não tiveram a mesma autoridade que Alexandre o Grande, porque foi dividido, né? O reino foi dividido e provavelmente ali eles não tinham as mesmas opiniões, não tinham a mesma concordância ao fazer o governo de toda aquela terra ali. O rei do sul se tornará poderoso,
mas um de seus oficiais se tornará ainda mais poderoso e governará seu reino com grande força. Alguns anos depois, será formada uma aliança entre o rei do norte e o rei do sul. A filha do rei do sul se casará com o rei do norte para garantir a aliança, mas tanto ela como seu pai perderão a influência sobre ele. Ela será abandonada junto com aqueles que a apoiam. Mas quando um dos seus parentes se tornar o rei do sul, ele reunirá um exército, entrará na fortaleza do rei do norte e o derrotará. Quando ele voltar ao Egito, levarão os ídolos deles e também objetos valiosos de ouro e prata. Por alguns anos deixará o reino do norte em paz. Mais tarde, o rei do norte invadirá o reino do sul, mas logo voltará para sua terra. Os filhos do rei do norte, porém, reunirão um exército poderoso que avançará como uma inundação e levará a batalha até a fortaleza do inimigo. Enfurecido, o rei do sul sairá para lutar contra o grande exército reunido pelo rei do norte e o derrotará. Depois que o exército inimigo for vencido, o rei do sul se tornará orgulhoso e executará muitos milhares de inimigos. Sua vitória, porém, não durará muito tempo. Alguns anos depois, o rei do norte voltará com um exército bem equipado, muito maior que antes. Nessa ocasião, haverá uma rebelião geral contra o rei do sul. Homens violentos de seu povo, Daniel, se juntarão a eles em cumprimento desta visão, mas serão derrotados. Então aqui, eles estão se referindo aqui provavelmente a Antíoco Epifânio, né? Que logo após esses 4 reis aqui, quem tomou poder foi Antíoco Epifânio. E durante o Antíoco Epifânio, igual eu já falei no versículo anterior, foi ele que foi responsável por fazer a grande desolação no templo de Israel, onde ali eles obrigaram o povo de Israel a servir aos deuses dele. Ele sacrificou uma porca no altar de sacrifício do templo do Senhor e obrigava a todo dia 25 de cada mês os judeus que através de promessas, receberam promessas de não serem retaliados, eles passaram pelo lado do Antíoco Epifânio e começaram a servir deuses estranhos. Então, cada dia 25 do mês, eles eram obrigados a sacrificar uma porca no templo do altar do Senhor. O templo do altar do Senhor era sagrado. E a palavra de Deus vem nos dizer que o porco, ele era um animal imundo, impuro. Então, ao judeu não era nem mesmo permitido tocar num porco, quanto mais sacrificar um porco no altar de sacrifício ao Deus de Israel. Então, essa foi a grande desolação que aconteceu. E naquela época, ocorreu a revolta dos Macabeus, que os Macabeus ali seriam um grupo de judeus, um remanescente de Israel, que eles não receberam apoio, eles começaram a se rebelar. Mas aí alguns outros judeus remanescentes e devotos, depois que viram que a revolta estava se erguendo, eles começaram a se juntar a este povo também para lutar a favor do povo de Israel. E só que eles não, a revolta ela foi dispersada muito rápido. E o livro de Daniel, essas 3 visões que Daniel teve, tanto a visão dos 4 animais saindo do mar, do bode, do carneiro, e esta visão aqui, elas se complementam e elas praticamente querem dizer alguma coisa, apenas com uma falando apenas a mais um tempo presente. E como eu falei para vocês antes, o versículo 11 é um capítulo grande, né? Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou ler até aqui. E amanhã eu trago mais um pedaço do capítulo. Vou parar aqui no versículo 13 de Daniel, né?
Daniel 11, do 1 ao 13, e amanhã eu continuo. Fique todos com a paz do Senhor e que nós possamos estar cientes que o Deus de Israel é Ele que vela por nós, que nós temos que ter em mente que nós precisamos cumprir os decretos do Senhor. O Senhor nos deixou regras, o Senhor nos deixou decretos para que eles fossem obedecidos. E a partir do momento que nós não obedecemos as regras e os mandamentos do Senhor, nós somos punidos. O povo, Deus, ele escolheu o povo de Israel como um povo para ser o seu povo, para ele ensinar a adorá-los, para ensinar eles a ser o seu próprio povo. Só que o povo de Israel, após sucessivas rebeldia, Deus foi se cansando. A porta da graça, ela não vai estar aberta para sempre, assim como Deus mandou seu Filho Jesus aqui nesse mundo para morrer em sacrifício, para se entregar naquele madeiro por nós. Está chegando o tempo em que a porta da graça, ela se fechará, e quando a porta da graça se fechar, não haverá mais salvação, haverá somente choro e ranger de dente. Chegará um tempo em que você tentará buscar a Deus e você não vai conseguir, porque o Espírito Santo será retirado da terra. O Senhor Jesus virá e o Espírito Santo será retirado da terra. É o Senhor Espírito Santo de Deus que leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis até o céu, através do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus é que faz, que nos mantém ligados com o Pai. Nós precisamos nos conscientizar que Deus nos ama, que o Senhor Jesus, que Ele nos ama tão infinitamente, tão grandiosamente, que Ele entregou o seu único Filho para morrer por nós naquela cruz, e Jesus Cristo aceitou esse sacrifício. É um amor imenso, é um amor insondável, um amor imensurável, é um amor que não tem como traduzir, não tem como colocar em palavras. O que nós precisamos é render graças a Deus, ajoelhar os nossos pés aos pés do Senhor e pedir que o Espírito Santo nos ajude, pedir que Ele nos transforme, porque senão essas profecias se cumprirão até a última palavra, porque a palavra de Deus nos diz que passarão céus e terra, mas não passará um tio da palavra de Deus. Fiquem todos com a paz do Senhor e que esta palavra possa trazer luz ao seu coração, em nome de Jesus.